Continuação da leitura do livro Longas Pétalas ao Mar, de Isabel Allende. Victor Dalmau desdobrou o papel que a miliciana lhe entregara e leu o bilhete de Carme, sua mãe. Fazia 7 semanas que não havia, embora o hospital ficasse a apenas 65 quilômetros de Barcelona, porque não tivera um só dia livre para tomar o ônibus. Uma vez por semana, sempre aos domingos, à mesma hora, ela lhe telefonava e nesse dia também lhe mandava algo de presente. Um chocolate dos brigadistas internacionais, um salame ou um sabonete do mercado negro, e às vezes cigarros, que para ela era um tesouro porque não conseguia viver sem nicotina. O filho se perguntava como os conseguia. O tabaco era tão apreciado que os aviões inimigos costumavam atirá-lo dos céus, com filões de pão, para zombar da fome dos republicanos e alardear a abundância imperante entre os nacionais. Um bilhete da mãe na quinta-feira só podia anunciar alguma emergência. Estarei na telefônica, liga para mim. O filho calculou que ela estava esperando. Havia quase 2 horas, tempo que ele tinha demorado na sala de cirurgia antes de receber o seu bilhete. Desceu até os escritórios do subsolo e pediu a uma das telefonistas que fizesse uma ligação para a telefônica de Barcelona. O que aconteceu? O pai estava bom e sadio? Exclamou Victor. O coração está que não pode mais. Avise seu irmão que para vir se despedir também, porque seu pai pode ir embora num piscar de olhos. Localizar Guilhem no fronte de Madrid tomou-lhe 30 horas. Quando por fim conseguiram comunicar-se por rádio no meio de uma algaravia de estática e chiados siderais, seu irmão explicou que era impossível obter permissão para ir a Barcelona. Sua voz estava tão distante e cansada que Victor não a reconheceu. Qualquer um que seja capaz de disparar uma arma é imprescindível. Victor, você sabe bem disso. Os fascistas estão em vantagem em tropas e armamento, mas não passarão, disse Guilhem, repetindo o lema popularizado por Dolores Ibarruch, chamada com razão de passionária, por sua capacidade de acender entusiasmo fanático nos republicanos. Os militares rebeldes tinham ocupado a maior parte da Espanha, mas não haviam conseguido tomar Madrid, cuja defesa desesperada, rua a rua, casa a casa, a convertera no símbolo da guerra. Eles contavam com as tropas coloniais do Marrocos, os temidos mouros, e com a formidável ajuda de Mussolini e Hitler, mas a resistência dos republicanos os tinha bloqueado diante da capital no começo da guerra. Guilhem Dalmau lutara em Madrid na coluna do Ruti. Naqueles momentos, ambos os exércitos se enfrentavam tão de perto na cidade universitária que em alguns lugares eram separados pela largura de uma rua. Conseguiam enxergar os rostos uns dos outros e xingar-se sem gritar demais. Segundo Guilhem, entrecheirado em um dos edifícios, os impactos de obuses perfuravam as paredes da Faculdade de Filosofia e Letras, da Faculdade de Medicina e da Casa de Velázquez. Não havia como se defender dos projéteis, mas eles tinham calculado que 3 volumes de filosofia interceptavam as balas. Então coube-lhes estar por perto quando da morte do lendário anarquista Buenaventura Durruti, que chegara a lutar em Madrid como parte de sua coluna, depois de propagar e consolidar a revolução pelas terras de Aragão. Morreu de um tiro a queima-roupa no peito. Em circunstâncias pouco claras, a coluna foi dizimada. Pereceram mais de 1000 milicianos, e entre os que sobreviveram, Guilhem foi um dos poucos que saíram ilesos. 2 anos mais tarde, depois de lutar em outros frontes, ele novamente fora destinado a Madrid. O pai vai entender se você não puder vir, Guilhem. Em casa estamos à sua espera. Venha quando puder. Mesmo não vendo o velho com vida, a sua presença seria um grande consolo para a mãe. Eu imagino que Rosé está com eles. Está. Mande lembranças. Diga que as cartas dela me acompanham. E que me desculpe por não responder com muita frequência. Estaremos esperando, Guilhem. Cuide-se bem. Despediram-se com breve adeus, e Victor ficou com nó no peito, torcendo para que o pai vivesse um pouco mais, o irmão voltasse inteiro,
a guerra terminasse de uma vez e a República se salvasse. O pai de Victor e Guilhem, o professor Marcel Luiz Dalmau, passou 50 anos ensinando música, fundou com empenho e dirigiu com paixão a Orquestra Sinfônica Juvenil de Barcelona e compôs uma dúzia de concertos para piano que ninguém interpretava desde o começo da guerra, bem como várias canções que naqueles mesmos anos estavam entre as favoritas dos milicianos. Conheceu Carme, sua mulher, quando ela era uma adolescente de 15 anos e embrulhada no severo uniforme do colégio, e ele, um jovem maestro, 12 anos mais velho que ela. Carme era filha de estivador, aluna de caridade das freiras que a preparavam para o noviciado desde a infância, e nunca a perdoaram por ter deixado o convento para ir viver em pecado com um folgazão, ateu, anarquista e também maçom, que zombava do sagrado vínculo do matrimônio. Marcelo Luiz e Carme viveram em pecado vários anos até a iminente chegada de Vítor, seu primeiro descendente. Então se casaram para poupar à criança o estigma da bastardia, que naqueles tempos ainda era uma séria limitação na vida. Se tivéssemos filhos agora, não teríamos nos casado, porque ninguém é bastardo na República, declarou Marcel Luiz Dalmau, no momento de inspiração no início da guerra. Nesse caso, eu teria ficado grávida já velha e seus filhos ainda estariam usando coeiros, respondeu Carme. Victor e Guilhem Dalmau estudaram em escola laica e cresceram numa casa pequena do Raval, num lar de classe média esforçada, onde a música do pai e os livros da mãe substituíram a religião. Os Dalmau não militavam em nenhum partido político, mas a desconfiança de ambos da autoridade e de qualquer tipo de governo os alinhava com o anarquismo. Além da música, em várias de suas formas, Marcel Luiz inculcou nos filhos curiosidade pela ciência e paixão pela justiça social. A primeira motivou Vítor a estudar medicina e a segunda foi o ideal absoluto de Guilhem, que desde criança andava zangado com o mundo, pregando contra latifundiários, comerciantes, industriais, aristocratas e padres, sobretudo padres, com mais fervor messiânico do que com argumentos. Era alegre, barulhento, robusto e atrevido, o favorito das garotas, que se desdobravam em vão para seduzi-lo, pois pouco lhe importava o efeito que causava nelas, dedicando-se de corpo e alma a esportes, bares e amigos. Desafiando os pais, aos 19 anos alistou-se nas primeiras milícias de operários organizados em defesa do governo republicano contra os fascistas rebeldes. Tinha vocação para soldado, nascera para apunhar armas e mandar em outros homens menos decididos que ele. Seu irmão Vítor, em compensação, parecia um poeta, com seus ossos compridos, cabelo indomável e cara de preocupação, sempre com um livro nas mãos e calado. Na escola, Vítor suportava a implacável perração dos outros meninos. Vai ver se vira padre, maricas. Então quem intervinha era Guilhem, 3 anos mais novo, porém mais robusto e sempre pronto a trocar sopapos por alguma razão justa. Guilhem abraçou a revolução como uma noiva. Tinha encontrado a causa pela qual valia a pena deixar a vida. Os conservadores e a Igreja Católica lhe tinham investido dinheiro, propaganda e pregações apocalípticas do púlpito e foram derrotados nas eleições gerais de 1936 pela Frente Popular Coalizão de Partidos de Esquerda. A Espanha convulsionada desde o triunfo republicano 5 anos antes, dividiu-se como se uma violenta machadada a tivesse partido, com o argumento de impor ordem numa situação que consideravam caótica, embora na verdade estivessem longe disso. A direita começou de imediato a conspirar com os militares para derrubar o governo legítimo, formado por liberais, socialistas, comunistas e sindicalistas, com o apoio eufórico de operários, camponeses, trabalhadores e da maioria dos estudantes intelectuais. Guilhem tinha terminado a secundária a duras penas, e, segundo o pai, amante de metáforas, tinha físico de atleta, coragem de toureiro e cérebro de moleque de 8 anos. O ambiente político era ideal para Guilhem, que aproveitava qualquer ocasião para atracar-se aos murros com adversários, embora lhe fosse difícil articular suas razões ideológicas, e assim continuaria sendo, até entrar nas milícias, nas quais a doutrinação política era tão importante quanto a das armas. A cidade estava dividida, os extremos só se juntavam para agredir-se. Havia bailes, esportes e festas de esquerda e outros de direita.
antes de se tornar miliciano. Gilling já lutava. Depois de algum entrevero, os riquinhos atrevidos voltava para casa machucado, mas feliz. Os pais não desconfiavam que ele saía para queimar colheitas e roubar animais nas fazendas dos proprietários, para bater, incendiar e fazer estragos, até que apareceu um dia com um candelabro de prata, e a mãe o arrebatou com uma mão usada e atirou o candelabro no filho. Fosse mais alta, teria-lhe quebrado a cabeça, mas o candelabro pegou Gilling no meio das costas, e Carmen o obrigou a confessar o que os outros sabiam, mas que ela tinha se negado a admitir até aquele momento, que, entre outras diabruras, seu filho andava profanando igrejas e atacando padres e freiras, ou seja, cometendo exatamente o que afirmava a propaganda dos nacionais. Cria corvos e eles te arrancarão os olhos. Você vai me matar de vergonha, Gilling. Agora mesmo vai devolver isso, está ouvindo? Gritou, cabisbaixo, e Gilling saiu como um candelabro embrulhado em jornal. Em julho de 1936, os militares se amotinaram contra o governo democrático, e logo a sublevação foi encabeçada pelo general Francisco Franco, cujo aspecto insignificante ocultava um temperamento frio, vingativo e brutal. O seu sonho mais ambicioso era devolver à Espanha as glórias imperiais do passado e seu propósito imediato acabar definitivamente com a desordem da democracia e governar com mão de ferro por meio das forças armadas e da Igreja Católica. Os revoltosos esperavam ocupar o país em uma semana e depararam com a resistência inesperada dos trabalhadores organizados em milícias e decididos a defender os direitos obtidos com a República. Então começou a época do ódio desbragado, da vingança e do terror que haveria de custar à Espanha 1 milhão de vítimas. A estratégia dos homens a mando de Franco era derramar o máximo de sangue e semear o medo, única forma de extirpar qualquer sombra de resistência da população vencida. E naquele momento Gilling Dalmau estava pronto para participar diretamente da guerra civil. Já não se tratava de roubar candelabros, mas de empunhar um fuzil. Se antes Gilling encontrava pretextos para cometer desmandos, com a guerra já não precisava deles. Absteve-se de cometer atrocidades porque os princípios inculcados em casa o impediam de fazê-lo, mas nem por isso defendeu as vítimas, muitas vezes inocentes, das represálias de seus camaradas. Foram perpetrados milhares de assassinatos, sobretudo de sacerdotes e freiras, e isso obrigou muitos direitistas a buscar refúgio na França, para escapar das hordas vermelhas, como a chamava a imprensa. Logo os partidos políticos da República deram ordem para que se suspendessem esses atos de violência, e por serem contrários ao ideal revolucionário, mas eles continuavam ocorrendo. Entre os soldados de Franco, em contrapartida, a ordem era exatamente a oposta: dominar e castigar a ferro e fogo. Enquanto isso, absorto nos estudos, Vítor completou 23 anos vivendo na casa dos pais, até que foi recrutado pelo exército republicano. Enquanto viveu com os pais, levantava-se com o raiar do dia, antes de ir à universidade, preparava seu café da manhã e o deles, e essa era sua única contribuição para as tarefas domésticas. Voltava muito tarde, comia o que a mãe tinha deixado para ele na cozinha, pão, sardinhas, tomate, café, e continuava estudando. Mantinha-se à margem da paixão política dos pais e da exaltação do irmão. Estamos fazendo história, vamos tirar a Espanha do feudalismo secular. Somos o exemplo da Europa e resposta ao fascismo de Hitler e Mussolini. Vamos, pregava Marcel Luiz Dalmau, aos filhos e aos parceiros do Rocinante, bar do aspecto tenebroso espírito elevado, onde se juntavam diariamente os mesmos fregueses para jogar dominó e beber vinho barato. Vamos acabar com os privilégios da oligarquia, da igreja, dos latifundiários e do restante dos exploradores do povo. Precisamos defender a democracia, amigos, Lembrem que nem tudo há de ser política. Sem ciência, indústria e técnica não há progresso possível, e sem música e arte não há alma, afirmava. Em princípio, Vítor concordava com o pai, mas procurava escapar das suas arengas, que com poucas variantes eram sempre as mesmas. Com a mãe também não falava do assunto político. Juntos limitavam-se a alfabetizar milicianos no subsolo de uma cervejaria.
Carme tinha sido professora do colegial durante muitos anos e acreditava que a educação era tão importante quanto o pão. E quem soubesse ler e escrever tinha a obrigação de ensinar os outros. Para ela, as aulas dadas aos milicianos eram pura rotina, mas para Vitor costumavam ser um suplício. São os burros, concluía frustrado depois de passar 2 horas na letra A. Que burros que nada, esses rapazes nunca viram uma cartilha. Queria ver você, como é que ia se virar atrás de um arado, respondia a mãe. Incentivado por ela, que temia vê-lo transformado num ermitão, e apregoava a necessidade de conviver com o restante da humanidade. Vitor aprendeu cedo a tocar canções da moda no violão. Tinha uma voz acariciante de tenor, em contraste com seu físico desajeitado e sua expressão severa. Protegido por trás do violão, dissimulava a timidez, evitava conversas banais que o irritavam e dava a impressão de participar do grupo. As moças o deixavam de lado até o ouvirem cantar. Então iam se aproximando e acabavam cantarolando com ele. E depois, entre cochichos, decidiam que o mais velho dos Dalmau era bem apessoado, embora não pudesse se comparar, claro, com o irmão Guilhem. O pianista mais destacada entre os alunos de música do professor Dalmau era Roser Bruguera, jovem do povoado Santa Fé, que sem a generosa intervenção de Santiago Guzmán, teria sido pastora de cabras. Guzmán era de uma família ilustre, mas empobrecida por gerações de riquinhos indolentes que dissiparam fortuna e terras. Passava os últimos anos retirado na sua fazenda, num descampado de morros e pedras, mas cheia de recordações sentimentais. Mantinha-se ativo apesar de muita idade, visto que já era catedrático de História da Universidade Central nos tempos do rei Afonso XII. Saía diariamente debaixo de sol inclemente de agosto ou do vento gélido de janeiro para caminhar durante horas com sua bengala de peregrino, o seu chapéu de couro puído e seu cão de caça. Sua mulher estava aprisionada nos labirintos da demência e passava os dias vigiada dentro de casa, criando monstruosidades com papel e pincéis. No povoado era chamada de louca mansa, o que na verdade ela era. Não criava problemas, não fosse as tendências de se perder caminhando em direção ao horizonte e de pintar as paredes com seu próprio cocô. Roser tinha mais ou menos 7 anos, embora ninguém se lembrasse da data do seu nascimento, quando Dom Santiago, num dos seus passeios, a viu cuidando de suas cabras magras. Bastou-lhe trocar umas frases com ela para compreender que estava diante de uma mente alerta e curiosa. O catedrático e a pastorinha estabeleceram uma singular amizade, baseada nas lições de cultura ministradas por ele e do desejo de aprender da parte dela. Certo dia de inverno, em que encontrou-a agachada num buraco com suas 3 cabras, tiritando de frio, molhada da chuva e coradas de febre. Dom Santiago amarrou as cabras e botou a menina no ombro como um saco, dando graças a Deus por ela ser tão pequena e pesar tão pouco. De qualquer modo, o esforço quase que lhe arrebenta o coração, e depois de poucos passos ele desistiu do propósito. Deixou a menina ali mesmo e foi chamar um de seus empregados, que a carregou até a casa. Dom Santiago ordenou à cozinheira que desse de comer à menina, à criada que lhe preparasse um banho e uma cama, e ao cavalariço que fosse primeiro a Santa Fé chamar um médico e depois buscar as cabras para evitar que fossem roubadas. O médico determinou que a menina tinha gripe e estava seriamente desnutrida. Também tinha sarna e piolhos. Como ninguém apareceu na propriedade de Guzmán para perguntar por ela naquele dia nem nos dias seguintes, deu-se por certo que ela era órfã, até que lhes ocorreu fazer perguntas a ela mesma, que explicou ter família do outro lado do morro. Apesar de seu esqueleto de perdiz, a menina se recobrou rapidamente, demonstrando ser mais forte do que parecia. E depois que lhe raspassem a cabeça por causa dos piolhos, e suportou o tratamento com enxofre para a sarna, sem opor resistência. Comia com voracidade e deu mostras de ter um temperamento injustificadamente equânime, dadas suas tristes circunstâncias. Nas semanas que passou naquela casa, desde que a senhora delirante até o último criado foram cativados por ela,
Nunca houve uma menina naquela sombria mansão de pedra, por onde deambulavam gatos meio selvagens e fantasmas de outras épocas. O mais seduzido era o catedrático, que recordava com vividez o privilégio de transmitir ensinamentos a uma inteligência ávida. Mas a estada da menina não podia prolongar-se indefinidamente. Dom Santiago esperou que ela sarasse completamente e que alguma carne lhe grudasse aos ossos antes de ir para o outro lado do morro e dizer umas tantas verdades àqueles pais negligentes. Botou a menina bem agasalhada em seu coche, fazendo ouvidos moucos às súplicas da mulher, e levou-a embora. Nos arredores do povoado, chegaram a uma casa baixa de barro tão miserável quanto outras da região. Os camponeses subsistiam com remuneração de fome, lavrando a terra como servos em propriedades dos senhores ou da igreja. O catedrático chamou aos gritos, e da porta saíram várias crianças assustadas, seguidas por uma bruxa vestida de preto que não era a bisavó de Roser, como ele supôs, mas a mãe. Aquela gente nunca tinha recebido uma visita de Berlinda com cavalos reluzentes, e todos ficaram perplexos quando Roser desceu do veículo com aquele cavalheiro tão distinto. Eu vim falar com a senhora sobre a menina, anunciou Dom Santiago no tom autoritário que na universidade punha seus alunos a tremer. Mas, antes de conseguir acrescentar algo mais, a mulher agarrou Roser pelos cabelos, recriminando-a com gritos e bofetões por ter abandonado as cabras. Então ele entendeu a inutilidade de repreender qualquer coisa àquela mãe sobrecarregada e num instante formulou o plano que haveria de mudar o destino da menina. Roser passou o resto da infância na fazenda de Guzma, oficialmente na qualidade de órfã acolhida e criada pessoal da patroa, mas também como uma aluna do patrão. Em troca de ajudar as criadas e alegrar os dias da louca mansa, teve hospedagem e educação. O historiador compartilhou com ela boa parte da sua biblioteca, ensinou-lhe mais do que teria aprendido em qualquer escola e pôs à sua disposição o piano de cauda da mulher, que já não lembrava para que diabo servia aquele trambolho preto. Roser, que passara os 7 primeiros anos da vida sem ouvir outra música senão a do acordeão dos bêbados da noite de São João, acabou mostrando que tinha um ouvido extraordinário. Na casa havia um fonógrafo de cilindro, mas ao verificar que sua protegida conseguia tocar as melodias no piano, depois de as ter ouvido uma só vez, Dom Santiago encomendou em Madrid um gramofone moderno, com uma coleção de discos, e em pouco tempo Roser Bruguera, cujos pés ainda não alcançavam os pedais, interpretava de olhos fechados a música dos discos. Encantado, ele conseguiu uma professora de piano em Santa Fé e mandava a menina para as aulas 3 vezes por semana e supervisionava pessoalmente seus exercícios. Rara Roser, que era capaz de tocar qualquer coisa de cor, fazia pouco sentido aprender e ler música e praticar durante horas a mesma escala, mas obedecia por respeito a seu mentor. Aos 14 anos, Roser superou de longe a professora de piano, e aos 15 Dom Santiago a instalou numa pensão de moças católicas em Barcelona para estudar música. Gostaria de tê-la mantido ao seu lado, mas o dever de educador prevaleceu sobre o sentimento paternal. A moça recebera de Deus um talento especial, e o papel dele neste mundo consistia em ajudá-la a desenvolver esse dom, decidiu. Naquela época, a louca mansa foi se apegando e por fim morreu sem fazer barulho. Santiago Guzman, sozinho em seu casarão, começou a sentir seriamente o peso dos anos. Precisou renunciar às caminhadas com a bengala de peregrino e passava o tempo sentado diante da lareira a ler. O cão de caça também morreu, e ele não quis substituí-lo para não morrer antes e deixar o bichinho sem dono. O caráter do ancião acedou-se definitivamente quando o advento da Segunda República de 1931, e assim os resultados da eleição vieram a público, favorecendo a esquerda. O rei Alfonso XIII Alfonso XIII exilou-se na França e Dom Santiago, monarquista, conservador ferrenho e católico, viu que seu mundo desmoronava.
jamais toleraria os vermelhos e muito menos se adaptaria à vulgaridade deles. Aqueles desalmados eram lacaios dos soviéticos e andavam por aí queimando igrejas e fuzilando padres. O argumento de sermos todos iguais poderia ser usado como bobagem teórica, afirmava ele, mas na prática era uma aberração. Diante de Deus, não somos iguais, visto que ele mesmo pôs classes sociais e outras diferenças entre os humanos. A reforma agrária expropriou-lhes a terra, que tinha pouco valor, mas sempre pertenceu à sua família. De um dia para o outro, os camponeses falavam com ele, sem tirar o chapéu, nem baixar os olhos. A soberba de seus subalternos doía-lhe mais do que a terra perdida, porque era uma afronta direta à sua dignidade e à posição que sempre ocupara. Despediu os criados que tinham vivido décadas sob seu teto, mandou empacotar a biblioteca, as obras de arte, as coleções e as lembranças, e fechou a casa às 7 chaves. O carregamento encheu 3 caminhões, mas ele não pôde levar os móveis mais volumosos, nem o piano, que não cabiam em seu apartamento em Madrid. Meses depois, o prefeito republicano de Santa Fé confiscou a casa para instalar um orfanato. Entre os graves desencantos e os muitos motivos de fúria pelos quais Dom Santiago passou naqueles anos, estava a transformação de sua protegida. Sobre a má influência dos revoltosos da universidade, especialmente de um certo professor, Marcel Luiz Dalmau, comunista, socialista ou anarquista, enfim, dava na mesma, um bolchevique perverso, sua Roser tinha se convertido numa vermelha. Saíra da pensão de moças de bons costumes e vivia com umas pistoleiras que se vestiam de soldado e praticavam amor livre, como se chamava então a promiscuidade e a indecência. Dom Santiago admitia assim que Roser nunca lhe faltou com respeito, mas como ela tinha tomado gosto por não fazer caso de suas advertências, ele naturalmente teve de suspender sua ajuda, e por meio de uma carta a moça agradeceu do fundo da alma o muito que ele fizera por ela. Prometeu que tentaria manter-se sempre no caminho reto, de acordo com seus princípios, e lhe explicou que estava trabalhando à noite numa padaria e que de dia continuava estudando música. Dom Santiago Guzmán, instalado em seu luxuoso apartamento em Madrid, onde mal se podia circular entre a profusão de móveis e objetos, separado do barulho e da grosseria da rua por pesadas cortinas aveludadas, cor de sangue, isolado socialmente pela surdez e pelo orgulho descomedido, não tomou conhecimento do modo como aflorava o mais terrível rancor em seu país. Rancor que passara séculos a alimentar-se da miséria de uns e da prepotência de outros, morreu solitário e furioso em seu apartamento no bairro de Salamanca, 4 meses antes da sublevação das tropas de Franco. Esteve lúcido até o último momento e tão conformado com a morte que preparou seu próprio obituário, porque não queria que ninguém, que algum ignorante publicasse falsidades sobre ele. Não se despediu de ninguém, talvez por não lhe restar ninguém próximo no mundo, mas lembrou-se de Roser Bruguera e, num nobre gesto de reconciliação, deixou-lhe o piano de cauda, que ainda estava embalado num quarto do orfanato de Santa Fé.